Livro de Efésios, capítulo 5, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero convidar você também a abrir Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. Romanos, capítulo 13, verso 11 e 12. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora, e despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Queridos irmãos, esse texto, ele falou muito ao meu coração nessa semana. Quando Paulo escreve essa carta à igreja que estava em Éfeso e à igreja de Roma, Paulo estava buscando orientar, buscando cuidar da igreja naquilo que diz respeito à sua caminhada de vida, à sua conduta, à sua postura. E Paulo, orientando a igreja, ele diz que é tempo de nós nos despertar. Ajuda aí que a mãe está fora, tá, irmãos? Cuida do filho do pastor aí. As crianças estão descendo com o Rodrigo. Queridos, a palavra de Deus diz que esse texto nos mostra que Paulo estava trazendo à igreja um chamado à exortação. Quando Paulo diz desperta do sono, ele está convocando a igreja a abrir os olhos diante de algumas situações, diante de alguns acontecimentos. E os dois textos desta palavra que nós lemos, os dois versículos, Paulo está exortando a igreja a uma vida de santidade, a abandonar aquilo que tem feito com que a igreja se distancie da presença do Senhor. E olhando para essa palavra, irmãos, eu tenho percebido que a igreja dos últimos dias, ela tem estado dormindo em alguns aspectos. Quando eu falo da igreja, eu quero dizer ao irmão que eu estou falando primeiramente de mim, porque quando eu falo da igreja, eu estou falando de mim, porque eu, como pastor, sou parte da igreja. Eu sou a igreja de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: despertem, porque a salvação, o tempo é chegado. Quando Paulo estava escrevendo essa carta a Romanos, ele trazia a ideia da parousia do Cristo que estava voltando, do tempo em que Cristo voltaria para buscar a igreja, e era necessário que a igreja se despertasse diante daquilo que Deus estava propondo à igreja. E eu quero rapidamente, nesta manhã, destacar com você alguns sonos que a igreja dorme. E quando eu olhei para esse texto, Deus me conduziu a alguns outros textos, alguns camaradas, alguns homens que foram pegos dormindo dentro da história, dentro das escrituras sagradas. E o primeiro sono que eu quero destacar com você é o sono de Jonas. A igreja muitas vezes tem dormido o sono de Jonas. O sono de Jonas era o sono da omissão. Jonas dormia o sono da omissão. O que é a omissão? É você não cumprir algo que está confiado a você. É você não falar aquilo que você deveria falar. É você não proclamar aquilo que você deveria proclamar. E a Bíblia diz que Jonas recebeu da parte de Deus uma missão. E a missão para Jonas era clara. A missão que Deus tinha para Jonas era uma missão muito direta. Levanta-te, desperta da onde você está. A ideia é que Jonas também estava deitado, né?
que estava dormindo, desperta, levanta da onde você está e vai à cidade de Nínive e faz o quê? Prega contra ela. Anuncie, proclame, porque se eles não se arrependerem, eles serão condenados. Eu irei condenar aquela nação por causa do seu erro, do seu pecado. A nação de Nínive estava correndo risco de morte. E a Bíblia diz que Jonas recebe essa responsabilidade de Deus, levanta do lugar onde ele estava, porém, ele vai para uma direção contrária. E ele entra no porão de um navio. E lá, Jonas começa a dormir. Jonas dormiu o sono da omissão, diante da sua responsabilidade, diante do seu compromisso, diante do grande chamado que Deus tinha para ele, diante da grande responsabilidade, Jonas simplesmente dormiu. Queridos, o que isso tem a ver comigo e com você? A igreja tem uma responsabilidade já determinada por Deus. A vontade de Deus para nós, ela é clara. O querer de Deus para nós é claro. Ele foi muito direto quando ele disse: ide e fazei o quê? Discípulos. Ide e pregai. Sai do lugar onde vocês estão, despertem, sai do sono e vão, preguem. Pregue a todos os povos, a todas as cidades, pregue a todas as nações, façam discípulos, proclamem, produzam frutos. E às vezes parece que mesmo sabendo o que Deus espera de nós, o que Deus confiou a nós, nós preferimos dormir. Porque dormir tira a nossa responsabilidade. Dormir faz a gente esquecer do compromisso. Dormir faz com que a gente perca a direção daquilo que é o propósito. E a igreja tem dormido diante daquilo que é o grande alvo de Deus para a vida da igreja. Queridos irmãos, eu preciso que você entenda essa palavra do Senhor para a sua vida. Pastor, nós não estamos dormindo. Qual é a tua ação diante daquilo que Deus confiou a você em proclamar a mensagem do Evangelho? Qual é a tua ação? O que você tem feito? A igreja, no contexto geral, tem perdido o foco da evangelização. Mas será? Sim. Quantos batismos tivemos aqui esse ano? Quantas pessoas nós levamos para Cristo esse ano? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quantas pessoas você teve a coragem de dizer para ela, assim como Jonas teve que dizer a Nínive: se vocês não se arrependerem do pecado de vocês, se vocês não se converterem a Cristo, se vocês não se voltarem para Deus, vocês morrerão, vocês serão condenados. Esse é o propósito de Deus para nós. Querido, a igreja precisa acordar, porque os dias são próximos. Jesus está voltando. A igreja tem dormido, queridos, o sono dos discípulos no Getsêmani. A igreja tem dormido o sono dos discípulos no Getsêmani. O sono da negligência, da falta de cuidado, do desânimo, da preguiça. A Bíblia diz que Jesus, perto à sua morte, ele reúne os seus discípulos, estava ele lá no Getsêmani, no momento mais difícil do ministério de Jesus, Mateus capítulo 26, se você quiser conhecer essa história. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu vou ali orar, mas vocês fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem, fiquem atentos, fiquem ligados. E aí a Bíblia diz que Jesus vai, e quando ele volta, a igreja os discípulos estavam dormindo. E Jesus diz: será que vocês não podem pelo menos 1 hora ficarem atentos? Será que vocês não podem se despertar desse sono? Será que vocês não podem ficar acordados por 1 hora, por alguns minutos, enquanto eu estou indo ali orar? E a Bíblia diz, Jesus falou: ei, vigiem. Eu vou de novo. E aí Jesus vai.
Ele vai, e quando ele volta, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Dormindo. E aí Jesus fala, mas não é possível que vocês não conseguem vigiar. E aí, querido, Jesus coloca no versículo 41 algo muito importante. E ali eu acho que era o foco daquilo que estava acontecendo. Jesus diz assim: vigiem, porque se vocês não vigiar, vocês vão cair em tentação, porque o espírito de vocês é forte, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus está inserindo na vida dos discípulos ali um princípio de vigilância, não de negligência. A igreja tem dormido o sono da negligência. Ah, deixa do jeito que está mesmo. E o APAC, domingo à tarde, 2 horas da tarde. Por favor, pastor. Que isso? Isso não é missões, não. Não. E as famílias que estão lá precisando ouvir de Jesus. E as pessoas que vão lá precisando. E as pedras que estão clamando. Amados irmãos, quando eu olho para uma mulher que está à frente de uma instituição que não tem nada a ver com Deus, que ainda não teve um compromisso de vida, e ela me liga e fala: pastor, eu preciso que o senhor venha para cá, eu preciso que pelo menos uma vez por semana o senhor venha orar com o meu funcionário, eu preciso que pelo menos uma vez por semana alguém se levante para vir aqui e fazer um culto, eu preciso que alguém venha fazer um culto com as famílias. Eu estou vendo que as pedras estão clamando pela mensagem do Evangelho, e nós estamos dormindo. Dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Jesus diz: vigiem, 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 para que vocês não caiam em tentação, porque vocês são fracos. Vocês são fracos, mas se vocês se firmarem em mim, se vocês se fortalecerem em mim, no relacionamento comigo, eu darei força a vocês. E pela terceira vez Jesus falou: tá bom, gente, vai dormir. Já é chegada a minha hora. E aí os discípulos vão dormir. Querida, a igreja tem dormido o sono da falta de interesse. A igreja tem dormido o sono da falta de comprometimento com a mensagem anunciada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 20, versículo 9. Pedro estava anunciando um grande sermão, grande mensagem, pregando. Eu fico imaginando o que era Pedro pregando. Com certeza, melhor do que eu e Getúlio junto. Pedro era o cara da mensagem, da pregação. E os sermões de Pedro eram longos. Veja o que a Bíblia diz. Vamos voltar um pouquinho atrás, no texto, capítulo 29. No primeiro dia da semana, versículo 7, tá? Capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, juntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Desculpa, irmãos, eu falei Pedro, é Paulo. Havia muitas luzes no cenário, onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de quê? De um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Queridos, sabe quem dorme? Quem não está interessado. Quem não está interessado? Você, olha, deixa eu dizer, pastor, não é. Quando você está vendo um filme, que você gosta, o filme acaba 2 horas da manhã, e você está arrebentado de sono, você trabalhou o dia inteiro, você fez de tudo, mas você não quer perder o filme. Aí você faz, sabe o que, no intervalo? Você vai lá no banheiro, você pega a água mais gelada, joga no rosto, tira o sono, levanta, anda. Sabe por quê? Porque você está interessado em ver o final do filme. Mas quem não está interessado, sabe o quê? Dorme. Esse jovem não estava muito interessado.
Ele dormiu. Ele dormiu num sono profundo pela falta de interesse naquilo que estava sendo revelado a ele, naquilo que estava sendo dito a ele, naquilo que estava sendo pregado para que ele pudesse ouvir. E ele foi, não apenas dormiu pela falta de interesse, mas também foi uma pessoa negligente, descuidado. Uma pessoa que não vigiou, que não cuidou. Porque como é que um camarada vai ficar sentado na janela do terceiro andar? É coisa de gente negligente, né? Como que a pessoa pode ser imprudente ao ponto de sentar no terceiro andar de uma janela? Querido, às vezes as pessoas estão dormindo o sono desse jovem, da negligência, da falta de cuidado. E Paulo está dizendo: desperta, igreja, desperta do sono, desperta, acordem, porque o dia já é passado e a noite vem e Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Desperta, desperta da vida de pecado que você tem vivido. As pessoas estão dormindo o sono do pecado, do distanciamento de Deus. As pessoas estão dormindo o sono da desobediência, assim como Jonas desobedeceu, assim como Jonas sabia o que Deus queria para ele, sabia o propósito de Deus, já estava tudo claro, já estava tudo determinado. Muitas são as pessoas, querido, que você encontra caída, prostrado, e quando você começa a conversar com ele, ele diz assim: pastor, eu me desviei do caminho, eu sabia o propósito de Deus para mim, eu sabia o que Deus tinha para minha família, eu sabia qual era o plano, mas eu me desviei, eu despercebi, eu caí no sono. E Jesus está dizendo: desperta do sono, levanta tu que dorme, porque o dia é chegado, e Jesus Cristo quer resplandecer a luz dele sobre você. Há um monte de pessoas, como tinha em Nínive, precisando que nós nos levantamos e cumpramos e possamos cumprir o propósito de Deus. Há um monte de pessoas que estão esperando por nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda vez que alguém dorme, essa pessoa corre risco de morte. Toda vez que essas pessoas aparecem dormindo, de acordo com a Escritura Sagrada, eu estou agora falando desse sono espiritual. Não estou falando do sono em que você precisa ter para cuidar do seu corpo físico, mas o sono espiritual. Todas as vezes que o homem dorme espiritualmente, ele corre o risco de morte. Quando Jonas dormiu, ele estava correndo risco de morte naquele barco. Quando Jonas dormiu pela desobediência, quando Jonas dormiu para não cumprir a vontade de Deus, quando Jonas dormiu para se afastar daquilo que Deus tinha proposto para ele, Jonas não apenas correu risco de morte, mas colocou muitas pessoas que dependiam dele no risco de morte, porque enquanto Jonas dormia, Nínive estava condenada à morte. Enquanto Jonas dormia, o barco estava todo quase se dilacerando. As pessoas que estavam viajando com ele estavam correndo risco de morte, porque Jonas estava dormindo o sono do pecado. Quando os discípulos dormiam, Jesus estava sendo levado para a morte. Enquanto os discípulos dormiam, a hora da crucificação era chegada, a hora dele padecer era chegada, e os discípulos estavam dormindo, e os discípulos não conseguiram ficar de olhos abertos. Enquanto esse jovem dormia, ele colocava em risco a sua própria vida, porque o texto diz que ele caiu lá de cima e ele foi pego morto. Querido, desperta, desperta, para que Cristo possa resplandecer sobre você e através da sua vida, sejam impactadas pelo poder de Deus. Desperta
para que através de nós, enquanto igreja, para que através da igreja, para que através da missão que Deus deu à igreja, nós possamos libertar o homem que está condenado à morte, ao distanciamento de Deus. Amém? Baixe sua cabeça e fale com Deus neste momento. Pai, não deixe, Jesus, que nós fechemos os nossos olhos diante da grande necessidade que o mundo tem da tua igreja. Não deixe, Jesus, que ao fechar os nossos olhos, nós nos afastemos dos teus caminhos, nos desviemos, ó Deus, daquilo que é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Não deixe, Jesus, que nós sejamos omissos diante daquilo que o Senhor nos confiou. Não deixe, ó Deus, que sejamos negligentes, ó Deus, diante das circunstâncias que estão à nossa volta. Não deixe, Jesus, que nós sejamos, ó Deus, um povo desinteressado pela tua palavra, pelo teu chamado. Que nós não sejamos um povo desinteressado, meu Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, mas nos desperta, para que esse despertamento venha nos afastar de toda a obra do pecado que anda rodando, buscando a quem possa tragar. E que sobre nós venha a graça do Senhor, que sobre nós venha o querer do Senhor, e que o Senhor possa resplandecer sobre nós a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém.